sentando na mesa da comunhão. E o pior tipo de crente é aquele que declara: eu só preciso de Jesus e de mais ninguém. Porque você está desprezando um princípio criacional. Crente que despreza a comunhão com gente não entendeu o princípio criacional. Pense comigo, por favor. Na criação eu tenho um homem perfeito, que fala com Deus todo dia, de modo perfeito. Ele se relaciona com a criação perfeita. Mas a Bíblia diz que é o próprio Deus que vai olhar para esse homem e vai declarar: não é bom que o homem esteja só. Aí a minha pergunta aos queridos irmãos e irmãs: esse homem de fato estava só no jardim? Porque se Deus fala com ele, se a criação o cerca e ele interage com ela, esse homem algum dia esteve sozinho de fato? Nunca. Desde que foi criado, tudo já estava preparado. Ele é a coroa da criação, mas é o próprio Deus que chega, se manifesta e diz: não é bom que esteja só. Escute, comunhão verdadeira só se estabelece com equivalência. Quando esse homem olhava para Deus, Deus estava acima dele. Quando esse homem olhava para a criação estava abaixo dele. Não tinha ninguém igual. Porque não tinha ninguém igual, esse homem não tinha comunhão equivalente. Logo Deus olha e diz assim: nem percebeu que a minha presença e a presença da criação está deixando ele solitário. Como é que resolve isso? Aumenta a presença de Deus? Não, cria outro igual, cria gente igual a ele, cria gente na mesma estrutura que ele. Sabe por quê? Isso vai dar sensação de companheirismo, de parceria. Você vai perceber: não estou sozinho. Deus nos traz aqui hoje para dizer: a presença do Espírito Santo é maravilhosa, mas esse irmão colocado do teu lado é fundamental para o desenvolvimento do teu ministério. Sabe como se vence tempos difíceis? Aprimorando a comunhão entre nós. E sabe o que mais vai acontecendo? Gente frustrada com gente, se afastando de gente, querendo se aproximar de Deus. Não vai funcionar. Porque o princípio do Evangelho não é ter um pai de um filho único, é ter um pai de uma família. É por isso que o Pai é nosso. A gente tem uma séria dificuldade, não de chamar Deus de Pai, de continuar chamando gente de irmão. E é por isso que muitos ministérios estão fracassando. Porque nesse tempo difícil a gente está se isolando. E Jesus está dizendo: no pior dia, onde a minha alma seria ferida por traição, eu decidi me assentar com gente. Inclusive, coloquei o traidor na mesma mesa. Porque o traidor não representa a maioria, o traidor representa uma parte. E eu não vou abrir mão da comunhão do todo por conta de uma parte. Em nome de Jesus, não abra mão do teu ministério por conta dos desafios. Ele é só uma parte. O todo ainda vale a pena. Não abra mão da sua chamada por causa de uma parte. O todo ainda vale a pena. Tem 11 discípulos ainda que estão ao lado de Jesus. Não são os melhores, mas eles estão ali dizendo: a gente não te vende, a gente não te abandona agora, a gente vai tentar caminhar contigo. Jesus traz gente aqui que vai ser curada nessa mesa de comunhão. Tem gente que veio aqui hoje, vai sair dessa convenção renovado, porque Jesus está aqui e a igreja está aqui também. Se você foi ferido na caminhada, Jesus vai levantar alguém na igreja para estender a mão sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. A igreja é limpa. A vida cristã é dialética. Dias bons e ruins, gente boa e gente complicada. E Jesus está dizendo: quer vencer isso? Senta na mesa, estreita a comunhão, sai do isolamento. Você não foi criado para viver, você foi criado para conviver. Você não foi chamado para viver sozinho, você foi chamado para viver em comunhão. Tem gente preciosa. Como eu disse para você, eu sou um ser muito chato. Eu não me considero tão velho,
Mas eu me considero marceliano com algumas coisas que às vezes eu penso que isso não me transforma. Quando um pregador diz assim, olha para o seu irmão, diga para ele, às vezes eu fico tão incomodado, vou dizer não, fico bravo. Sabe, pastor Guilherme, às vezes eu me vejo assim. E aí, quando eu vou pregar, eu digo assim, não vou pedir para ninguém falar nada para ninguém, mas hoje eu estou pregando. Me deu vontade. Olha para esse irmão do seu lado. Com muito carinho. Aí, vou lhe dizer, não precisa fazer cara de profeta, porque eu nem sei que cara de profeta tem. Não precisa fazer dedo de profeta, porque dedo é tudo igual. Né? Muda digital, mas é indicador, essas coisas. Não precisa mudar a voz, não precisa nada, pode ser bem suave, bem tranquilo. Só diga para esse irmão do teu lado, tua vida é importante nessa caminhada. Me ajuda. Aleluia! Me ajuda. A segunda lição que Cristo vai nos ensinar é que Ele está totalmente consciente de todo o processo adverso que vai lhe cercar. Cristo não está sendo surpreendido por uma ação inusitada de Judas, pelo contrário, ele é tão consciente do processo de traição que ele vai declarar à mesa: há um traidor entre nós. Inclusive ele sabe quem é. E ao entender tudo isso, algo mexe com o meu coração. Porque Jesus está dizendo a nós: eu tenho total consciência daquilo que acontece à minha volta, mas eu não vou abrir mão da obediência por conta daquilo que acontece à minha volta. Eu não sei você, mas a ideia que eu tenho ao olhar para o texto é essa: se ele sabe que Judas é o traidor e que vai traí-lo, por que ele não muda a data da reunião? Eu certamente criaria um grupo, discípulos menos um. E eu diria: galera, criei esse grupo aqui agora e tirei Judas, porque eu não sei se vocês estão sabendo, ele vai me trair. E porque eu não quero me envolver com esse tipo de gente de dissipação, eu estou criando um outro grupo e estou dizendo: mudou a data da reunião, mudou o local da reunião, porque esse tipo de gente eu não vou permitir estar ao meu lado. Jesus sabe de tudo isso que ele está dizendo. A ceia que eu vou estabelecer é a partir da Páscoa. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos é comer a Páscoa. E ele vai transportar isso para a igreja como ceia. E a Páscoa não é algo que você pode manipular ao seu bel prazer. A Páscoa é um mandamento perpétuo para Israel. Sabe o que Jesus está dizendo? Judas pode fazer o que ele quiser. Meu compromisso não é com a reação dele a meu respeito. Meu compromisso é com a minha vida diante do Pai. Eu não estou aqui para ser agradado por ele, eu estou aqui para agradar o Pai. Eu não estou aqui para ver o que Judas vai fazer de bom, eu estou aqui para ser obediente ao Pai. Vida ministerial nesse tempo precisa ser desenvolvida a partir dessa perspectiva. Se você for um obreiro, se eu for um obreiro, movido pelo retorno do povo, eu corro sério risco. Se as minhas ações se amoldarem ao feedback daqueles que estão à minha volta, meu ministério não se desenvolve. Jesus está dizendo: o maior compromisso de um chamado é com obediência e não com conforto. Por que a gente desiste diante dos embates? Por que a gente retrocede diante dos problemas? Sabe qual é uma das cenas que mais me encanta? Davi, quando chega esse Ziclag, tudo destruído, famílias sequestradas, os 600 homens pegam pedra e ameaçam destruir Davi, matá-lo, porque acreditam que ele é responsável por tudo. Sabe o que Davi faz? Davi vai falar com eles e diz assim: Senhor, eu persigo esse povo, eu alcanço esse povo. E Deus diz assim: vai.
eu vou te dar vitória. Você diz, pastor, o que isso tem a ver com essa conexão do texto? Escute, Davi está dizendo, tem 600 homens querendo me apedrejar, mas eu sei para o que fui chamado. Eu não sou responsável por crise, eu sou responsável por solução. Podem ficar com a pedra na mão. Minha ideia não é convencê-los de diferente coisa. Minha ideia é falar com Deus e saber se Ele ainda está comigo para continuar. Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer, não importa o que Judas está fazendo lá, mova a sua vida por obediência ao Senhor. Não importa qual é a ação daquele obreiro que te cerca, qual é o tema de Deus no seu coração. A minha preocupação é que a gente passe a mover a nossa vida por um feedback daqueles que nos cercam. Pastor, o ministério está comigo, aí eu vou. Pastor, os departamentos me apoiam, aí eu vou. A minha pergunta é, e quando perder o apoio? E quando perder a parceria? E quando o dízimo da congregação cair? E quando no campo um povo se levantar e dizer assim, a gente não te quer mais? E quando alguém chegar para você e dizer assim, me dá minha carta de mudança, tu confia? Você se desespera, entra no quarto e diz assim, não fui chamado? Ou continua sentado na mesa dizendo, vamos lá. A princípio não tem nada a ver com os homens, a princípio tem tudo a ver com ele. A princípio não tem a ver com o feedback dos homens, a princípio tem a ver com a obediência divina. Para que é que Jesus nos chamou? Para que os homens nos impulsionem ou para que a gente vá até o fim fazendo o que ele mandou? Deixa eu lhe dizer, da perspectiva de Cristo, o ministério dele seria falido nos nossos dias. Começou, cresceu, teve auge e no final, poucas pessoas à beira do Calvário. Ressuscitou e teve que ir atrás de um bocado de gente. Você diria, começou bem, chegou no auge, parou no tempo errado. Jesus veio aqui dizer, o problema é que a gente está movido pelo feedback dos homens. O problema é que a gente está movido por aquilo que nos cerca. A gente precisa entender o que é vontade de Deus, e ela precisa ser executada, mesmo quando os homens não querem que seja executada. Em nome de Jesus, querido companheiro, o seu principal chamado, o meu principal chamado, não é que os homens sejam agradados, é que Deus seja agradado. E deixa eu lhe dizer, se você agradar a Deus, não importa quem você vai desagradar aqui embaixo. Escute isso, eu quero repetir para o seu coração. Se você agradar a Deus, não importa quem você vai desagradar aqui embaixo. Agora, se você desagradar a Deus, não importa quem você agradou aqui embaixo. Meu Deus. Não, mas meu presidente está comigo. E daí? O Criador está contra. Não, mas os departamentos estão comigo, mas o Senhor da igreja está contra. Não, mas a cidade me apoia, mas o dono do universo está contra. Do que vale? Se os homens nos aplaudem e Deus nos rejeita. Escute, porque isso é sério. Tem coisa que encanta os homens e desagrada a Deus. Tem muitas vezes no ministério que nós estamos achando que é o melhor momento, e Deus está dizendo, está na pior fase, porque todo mundo te apoia, menos eu. Todo mundo diz que está bom, menos eu. Você ouve a voz de todo mundo, menos a minha. Meu Deus. Jesus na mesa da traição está dizendo, deixa Judas fazer o que ele quiser, eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Terceira lição que esse texto vai trazer a nós. A Bíblia vai deixar claro que Jesus, na mesa da traição, ele vai orar. Isso é uma prerrogativa dele, porque ele é um anfitrião. Eu preciso criar essa figura para que você entenda exatamente o que está acontecendo. Tem aqui alguma irmã casada que ama seu marido que está aqui hoje? Tem aqui alguma irmã casada que ama o marido que está aqui hoje? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Se você ama o marido, levanta a mão. Talvez o marido não está aqui para ser amado, mas você ama.
Senhora, vem aqui na frente, senhora. Isso, está aqui. Fica tranquilo, não vai pagar nada, não vai ter que levantar nada. Só a senhora disse que o marido está dizendo, não pode ficar sentado, nem desconfortável não vai ficar. A senhora ama o esposo, né? Amém. Casada há quantos anos? 27. Imagine, irmão, que na igreja se levante uma irmã que diz assim: eu vou ficar com esse marido para mim. Mas traição é pecado. Aí o que ela está fazendo? Uma campanha para Jesus matar a senhora. Está subindo um monte, aí no círculo de oração, para que Jesus, matando a senhora, o marido sobe para ela. Meu Deus do céu. E ela já achou até parceira. É um grupo de oração que se comunica. E aí, já adoeceu? Ainda não, mas está acontecendo. Eu já vi ela esquivando tudo passado. Vai morrer. Deus vai fazer. Eita Deus. Aí imagine que a senhora descobre isso. E aí o pastor da sua igreja resolve marcar uma reunião de oração e diz que sentiu no coração de chamar 12 mulheres. E quando a senhora chega no culto, tem 12 cadeiras assim. E o pastor diz assim: nós vamos orar. E essa campanha de oração vai ser com essas 12 irmãs. E entre as 12 irmãs está ela, a traidora, a usurpadora. Aí imagine que sendo umas 12 irmãs assim, e ela está de frente com a senhora, bem de frente. E a senhora está sabendo tudo que está acontecendo. E nesse dia o pastor olha para a senhora e diz assim: a senhora vai fazer oração hoje. E quando a senhora olha para ela olha para a senhora e abre um sorriso. Eu pergunto: como é que a senhora ora nesse dia? Qual seria a sua oração nesse momento? Ou pelo menos qual seria a sua vontade de orar nesse momento? Já parou para pensar? Deu tempo de processar? Quer compartilhar com a gente o teor da sua oração? Ou melhor deixar? Respirou fundo. Mulher, quando respira fundo, é um perigo. Fazendo igual Jesus, aprendendo a palavra aí, tem que orar e pedir misericórdia sobre a vida dela. A irmã está muito evangélica. Eu gosto disso, irmão, eu gosto da realidade. Mas na nossa casa, a senhora já estava ali, mata ela, senhora. Acaba com ela, pai. Antes ela do que eu, Senhor. Mostra que o Senhor vai falar com a minha vida. E eu estou mais consagrada que o Senhor. Que ela? Mata ela, Senhor. Aí ela, a irmã olhou para mim e disse assim: mas aprendendo com a palavra, eu ia pedir misericórdia sobre a vida dela. Para Jesus ter misericórdia dela. É o irmão que oraria diferente aqui. Perceba que mesmo a nossa irmã, olhando para a palavra, ela diz assim: eu ia pedir para Deus ter misericórdia dela. Aí você diz assim: pastor, que sentimento nobre. O traidor está ali e a gente vai orar para Jesus ter misericórdia dele. Ah, que coisa boa. Escute o que Jesus vai fazer. Jesus está na mesa, vai orar e nem sequer lembra de Judas. O que é que Jesus faz? Pega o pão na mão, levanta para o céu, parte da graça. Jesus pega o cálice, levanta para o céu e dá graças. Aí você pergunta: e Judas? Ele nem menciona. Sabe que Jesus te trouxe aqui nessa manhã para entender? Que nesse tempo de angústia e de traição, os seus olhos ficam fixos no agente do problema. E Jesus está dizendo: você esquece de olhar para a mesa e perceber que antes de Judas trair, Jesus já está agindo na mesa. A gente está tão focado em resolver problema que a gente despreza o milagre da provisão que veio antes do problema.
Na mesa tem traidor, o traidor vai trair, mas Jesus olha para a mesa assim: tem pão, tem pão. E se tem pão na mesa, Jesus entende uma verdade que ele ensinou aos discípulos. Que verdade é essa? Ele diz assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado, aleluia, seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Aí ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você diz assim: Jesus é esperto, porque ele sabe que o pão é pão fresco. Não, Jesus não está preocupado com a qualidade do pão. Jesus está expectando, desejando que o Pai venha todo dia. Sabe o que Jesus está dizendo? No final das contas não é o pão, no final das contas é a presença. No final das contas não tem nada a ver com o que você come, tem a ver de onde veio. No final das contas não tem nada a ver com uma porção de comida, tem a ver com o provedor. No final das contas não tem nada a ver com a qualidade do alimento, tem a ver com a fidelidade daquele que disse: eu vou cuidar. Sabe o que Jesus está dizendo? Judas está aí, diz que vai trair, mas olha o pão na mesa. O Pai veio, o Pai cumpriu a palavra, ele já passou aqui. Em nome de Jesus, irmão, se você não entender que Deus já passou nessa mesa da dificuldade, você vai ficar cada vez mais depressivo, angustiado, sendo que o ministério não presta, sendo que o ministério não tem jeito, sendo que isso não é para você. Mas em nome de Jesus, olha para a mesa. Na mesa tem pão. E se na mesa tem pão, é um sinal de Deus. Eu passei. E eu passei primeiro. Judas vai cair. Eu já trouxe a provisão. Sabe o que isso deve produzir em mim? Gratidão. Repita comigo, por favor, bem forte. Diga: o pão não elimina a traição. Pastor, o que é que vale ter pão na mesa se ele não elimina a traição? Uma coisa: sustenta. Jesus está dizendo: se eu não livro você dessa situação, eu sustento você para passar por ela. Tem coisas que Deus não vai livrar a gente, Deus vai sustentar a gente para passar por ela. Pastor, eu estou olhando tanto para Jesus tirar aquele perseguidor. Não vai tirar, você vai passar. Pastor, eu estou olhando tanto para aquela família se mudar da igreja, embora daquela igreja. Deus está dizendo: não vai embora, vai ficar lá um bom tempo e eu vou te sustentar. Pastor, aquela oposição que se levantou, eu estou desejando tanto que isso acabe. Não vai acabar, vai ficar um bom tempo. E deixa eu dizer para você, igreja, a gente acreditou que a gente deveria, enquanto igreja, trabalhar forte para melhorar a estrutura, para melhorar o sistema, para favorecer a gente. A igreja se perdeu, porque a gente assim: se a gente melhorar o sistema, fica bom para nós. A igreja não precisa de um cenário bom para viver e existir. Quanto pior o mundo, mais necessário a igreja. E a gente está querendo melhorar o mundo para ser igreja. Isso é um contrassenso. Eu não posso melhorar o mundo para ser igreja. Eu tenho que ser igreja porque o mundo está ruim. Deixa eu dizer uma coisa para você: que pior o mundo, mais brilha a igreja. Que se estrague o mundo, mais sal se levanta. A igreja não precisa melhorar o mundo para sobreviver. A igreja só precisa confiar. O Deus que a criou vai sustentá-la todo dia. Vai ter pão na mesa, vai ter cuidado na mesa. A gente vai vencer. Glória a Deus. Vamos ver o funcionário? Quem é que se entristeceu com as eleições? Vamos abrir o confessionário? Quem aqui na sua igreja teve a experiência de ver crente chorando e perguntando: pastor, por quê? Para você ter uma ideia, no dia das eleições teve crente na igreja do congresso que não apareceu. E aí você, como pastor, cuidador, você liga, você diz assim: irmão, o que aconteceu? Pastor, fiquei tão impactado, tão decepcionado. Nosso candidato
é teu. Ei, na mão de quem está o controle? Na mão de quem está o controle? Quem é o juiz de toda a terra? Quem é o Senhor de toda a terra? Sabe qual é o problema da igreja? Deixou de crer, transferiu sua vida de fé para um sistema. O nosso Senhor não é daqui, a nossa redenção não é daqui, a nossa expectativa de livramento não é daqui, o nosso desejo de melhora não é daqui. A gente espera é a Jerusalém celestial. Em nome de Jesus, se você pode, levante sua mão para o céu e relembre pelo menos por alguns segundos de onde vem a sua esperança, de onde vem o cuidado na tua vida, de onde vem o sustento do teu ministério. Ele. Aleluia. Escute o que eu lhe dizer. É o teu nome, Deus. Eu não estou negligenciando uma postura e um pensamento ético, político, até porque somos cidadãos, mas a nossa cidadania não pode extrapolar a nossa fé. A gente é igreja. Deixa eu lhe dizer, quanto pior ficar, é mais necessário nossa existência. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as vezes que a igreja desejar ter uma estrutura que favoreça o seu funcionamento, talvez ela esteja criando a mesa de Jezabel e não a igreja de verdade. Porque é na mesa de Jezabel que tem sustento para o profeta, tem dinheiro para o profeta, tem verba para o profeta, tem almoço para o profeta, tem foto com o profeta, tem espaço para o profeta, tem 750 sentados, mas é na mesa de Jezabel. O profeta verdadeiro, você está sozinho, abandonado, no ribeiro, comendo carne de corvo atrás, bebendo água do ribeiro, mas o Senhor está dizendo: fica tranquilo, eu estou contigo, para onde você precisar ir, eu vou te levar e vou te sustentar. A gente tem que voltar à fé. Ah, pastor, o mundo está desafiador. Sempre foi. Me diga quando é que o mundo foi bom. Meu Deus. Me diga quando é que o mundo foi favorável. Me diga o dia que um servo de Deus teve vida fácil. Nunca teve. E a gente está querendo ter. A gente está querendo trabalhar para isso. Em nome de Jesus. Escute Jesus falando: o pão na mesa não tira o traidor, mas o pão na mesa sustenta o traído. A gente vai até o fim. Glória a Deus. Pode participar desse cuidado de Deus. Ele não vai livrar você, Ele vai sustentar você. Pode participar desse cuidado de Deus. Você não vai ser livre, você vai ser mantido. Pode participar desse cuidado de Deus. Você vai até o fim, porque tem um projeto nesse processo. Ele não vai tirar você. Agora, na mesa de Jesus, tem uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que tem um cálice de vinho. E dentre as muitas alegorias e simbologias do vinho na Bíblia, tem uma que a gente não pode considerar: que alegria. Jesus está sentado com os discípulos. Ele tem pão, ele tem vinho, e a Bíblia diz que ele vai pegar uns, agradecer e participar. Eu não sei dizer, mas traição é doloroso mesmo. E é difícil que a gente se mantenha emocionalmente estável diante de uma crise como essa. Só que Jesus está dizendo para nós: tem pão que sustenta e tem um vinho que alegra, apesar da ação do traidor. Eu não sei você, mas em alguns momentos eu me vi sendo mais resultado das ações dos traidores do que da presença do Espírito Santo na vida. E a alegria do crente, ela é algo que transcende a realidade que o crente vive. E nós muitas vezes vamos associando a nossa vida de alegria com o estado das coisas à nossa volta.
E tem gente que acredita que se algumas coisas mudarem na vida, a sua vida enquanto emoção muda também. E tem muita gente fazendo um sério esforço para mudar a sua situação, a fim de mudar a sua condição. Pastor, eu estou mal por conta de tudo que tem que acontecer. E eu gostaria de transformar tudo isso, porque assim eu viveria melhor. Vida de alegria em Deus é diferente disso. Vida de alegria em Deus é conseguir cantar um hino na noite da traição. Muitas vezes nós perdemos de vista a alegria que o Espírito Santo traz para nós. E no ministério, isso é muito sutil, muito sensível. Tem um creio que toda a alegria dele está depositada no dia em que inaugurar a igreja que está construindo. E ele diz assim: a inauguração, pastor, eu não vejo a hora disso acontecer. Quando a gente fizer o culto de abertura, eu vou jubilar, vou celebrar. Minha pergunta a você, nova companheira, é: e se na semana seguinte pedirem para você sair? Se alegra ou se entristece? Tem gente dizendo: o dia que eu assumir um campo como presidente, pastor, vai ser a realização do meu ministério, vou me alegrar. Jesus está dizendo: e se um ano depois se é para você entrega? Vai para outra cidade, sai daí, alegra ou tristeza? Esse é o nosso problema. Na caminhada ministerial, algumas alegrias terrenas vão roubando as alegrias verdadeiras. Alguns obreiros precisam ser hoje tocados por Deus, porque a expectativa do coração está mais na estrutura eclesiástica do que na ação do Espírito Santo na vida. Tem gente depressiva no nosso meio porque não foi visto para compor mesa diretora de igreja. Tem gente depressiva no nosso meio porque esse ano o pastor não indicou ele para crescer no ministério. Sou só um presbítero, já era para ser evangelista. Deus te traz aqui hoje para te lembrar: cuidado, algumas alegrias efêmeras vão dominando o nosso coração e vão nos roubando das alegrias verdadeiras. E sabe qual é a alegria verdadeira? Não é pregar. A alegria verdadeira é saber que o Espírito de Deus, que é a palavra, está habitando em nós. A alegria verdadeira não é presidir uma igreja, é saber que quem nós éramos já não somos mais e que fomos chamados para ser salvos em Cristo. Sabe qual é a alegria verdadeira? Não é crescer nessa escada ministerial, é ter a presença de Deus em nós, dizendo: é meu filho, é meu servo. Sabe qual é a maior promoção que Jesus fez para os seus discípulos? Não é chamá-los de apóstolos. Sabe qual foi a maior promoção? Chamá-los de amigo. Jesus assim: vou levar vocês para um nível mais alto. Eu já não chamo mais vocês de servos, estou chamando vocês de amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer se alegrar? Se alegra nesse nível de comunhão. Vocês conseguiram ser amigos de Deus Todo-Poderoso. Pergunto para você, irmão: se tirasse o nosso cargo, se pedissem de volta a nossa credencial, e se dissessem que a gente não prega mais durante um ano, e se tirassem o teu salário, dissessem: não tem mais ajuda de custo, crive o seu coração nessa manhã, assim como eu crivo o meu, para perceber se algumas alegrias aqui não estão roubando a nossa alegria de lá. E é uma igreja tão transformada na sua essência, que cada vez mais a gente está pensando aqui e menos lá. Em nome de Jesus, o clamor desse tempo é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta, Jesus. Vem, porque nós te esperamos. Essa é a alegria do crente. Que nessa manhã Deus tire de nós toda a alegria efêmera, passageira, e insira em nós de novo essa presença gloriosa do Espírito Santo, que nos faz ser alegres, não por aquilo que nos cerca, mas por aquilo que está dentro do nosso coração. Em nome de Jesus.
Eu termino. Na mesa, Jesus vai demonstrar uma das coisas mais preciosas. Porque ele sabe que Judas vai trair. Ele sabe. E durante a ceia, como eu disse a você, Jesus decide falar que tem traidor na mesa. Se você ler o Evangelho que João escreveu sobre Jesus, tem um momento lá que Jesus diz assim: entre vós tem traidor. E aí Simão Pedro, muito curioso, o texto diz assim: vai olhar o discípulo que está perto de Jesus e vai dizer assim: pergunta para ele quem foi, quem é. A gente acha que curiosidade não toca o espectro masculino, né? Mas os discípulos ficaram curiosos. Aí Simão olha para esse discípulo que a gente acredita ser João, e Pedro pergunta: fala para o mestre quem é. E aí Jesus é perguntado, e ele olha para o discípulo que está perto dele e diz assim: eu não vou dizer o nome não, mas eu vou dizer o que eu vou fazer com ele. Pois não, Senhor, pode falar. Eu vou pegar um pedaço de pão, vou molhar e vou entregar para ele. Quer dizer que o traidor, o Senhor vai mostrar para nós quem é, dando pão. Dando pão. O Senhor não vai dizer o nome dele e dizer que ele é traidor? Não. O Senhor não vai expor ele aqui diante de nós? Não. O Senhor não vai expulsar ele do colegiado apostólico? Não. O que o Senhor vai fazer? Dar pão. O que é que o Senhor vai fazer com o traidor? Servir. Sabe o que Jesus nos traz aqui para entender? O problema nosso é que nós respondemos efetivamente às ações que depositam sobre nós. Nós perdemos a essência de Cristo. Nós reagimos na proporção da afronta. Se ele trai, eu exponho para a igreja que é traidor. Se ele vai contra, eu expulso ele da igreja. Jesus está dizendo: faz o seguinte, aprenda. Não é o que fazem para você que brota em você e floresce em você. É o que você faz para o outro que vai florescer em você. É o que Paulo vai escrever em Gálatas: não se deixe enganar. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é o que plantam em você que vai florescer, é o que você planta no outro que vai frutificar. E sabe qual é o problema nosso? Tem muitas vezes que no exercício do ministério a gente diz assim: esse obreiro está se opondo a mim, eu vou perder a igreja. Jesus está dizendo: não é a oposição que frutifica, é o que você faz com a oposição que frutifica. O que você faz, não é o que fazem com você. E aí vem Jesus, olha para a mesa e diz assim: o traidor está aqui, eu vou servir a ele. E Jesus o serve de forma muito especial. Primeiro pedaço, dentro da cultura judaica você tem algumas possibilidades de honrar o convidado. Uma delas é dando a ele prioridade no serviço. Sendo anfitrião, você serviu com primazia. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Plantou na vida de Judas uma honra que todos os discípulos que ainda não sabiam quem ele era, imaginavam que ele era uma outra pessoa. Quando Jesus entrega esse pedaço de pão a Judas, quem olhava sem saber quem Judas era, dizia assim: esse homem toca o coração do mestre, porque o mestre decidiu honrá-lo a última ceia. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Aprenda a plantar. Porque nesse tempo, por mais difícil que ele seja, o que determina ainda é a tua semeadura. E Deus é fiel para fazer a tua semeadura florescer. Ele vai fazer os frutos aparecerem. Aí você olha para o texto e diz assim: pastor, Jesus honrou Judas, serviu Judas, mas Judas vendeu. Pastor, e Jesus acabou mal, hein? Jesus foi morto, Jesus foi pregado na cruz, Jesus foi xingado, Jesus foi cuspido. Foi tudo isso.
Pastor, o que aconteceu com Judas? Você sabe. Morreu e nunca mais voltou. Jesus morreu, sofreu, padeceu. E alguém poderia passar diante da cruz e dizer: se tivesse tirado Judas na hora certa, não chegaria aí. Se tivesse eliminado Judas do ministério na hora certa, não passaria por isso. E Jesus está dizendo na cruz: Pai, pode cumprir a vontade. Pode cumprir. Está tudo certo. Está vendo? Vai dar pão para traidor. Olha o que acontece. Está vendo? Vai honrar quem não honra. Olha o que acontece. Vai lá, fica cercado desse tipo de gente. Olha o que dá. Deveria ter feito uma seleção. Deveria ter posto secretário na porta do gabinete. Deveria ter ouvido o filho. Deveria ter ouvido a esposa. Deveria ter ouvido a mulher. Deveria ter ouvido tal. Jesus está dizendo: fica tranquilo. Eu sei quem eu ouvi. E eu sei quem eu fiz. Que eu fiz. Eu tinha que plantar. Eu plantei na mesa a traição. Um dia, morte. 2 dias, morte. E alguém poderia dizer: se tivesse ouvido a gente. Não sei você, mas essa frase já saiu da minha boca. Bem que eu avisei. Bem que eu avisei. Quem é que é obreiro auxiliar? Levanta a mão. Só obreiro auxiliar. Levanta a mão, legal. Você faz parte de uma classe seleta. Levanta a mão, legal. Não precisa levantar a mão, só pensa comigo. Quem é que já olhou para o líder e disse assim: bem que eu avisei? Eu tentei alertar ele. Eu tentei. Eu falei. Não quis me ouvir. Olha o que está passando. Jesus vem aqui dizer para nós: tem hora que não tem que ouvir a terra mesmo. Tem hora que tem que se negar. Tem hora que tem que servir traidor, dar pão para traidor, honrar traidor, caminhar com traidor, assentar com traidor. Tem hora que é necessário. E fica tranquilo, quando os frutos do traidor chegarem na sua vida, não vai durar muito. Na vida dele, o fruto é para sempre. Judas morreu, nunca mais voltou. Jesus morreu também, mas só durou 3 dias. Porque no terceiro dia, a vida vai lá no sepulcro. E ele toma de volta isso. E ele diz assim: e agora eu vou viver. Eu não vou viver só por um período, não. Agora eu estou vivo. Todo o poder me dá nos céus e na terra. E eu estou vivo para todo sempre. Fica de pé, por favor. Quero orar com você. E nessa manhã, o desejo do meu coração é que nesse tempo de desafio, de crise, se você não guardou a total informação, uma coisa eu gostaria que você entendesse. Essa reunião aqui nessa manhã é uma expressão daquilo que é fundamental para nós. Gente junto com gente, na presença do Deus dessa gente, dizendo: nós precisamos um do outro para continuar firme nesse tempo difícil. Glória a Deus. Eu gostaria que nessa manhã você não desconsiderasse isso. Pelo contrário, você nessa manhã encontrasse alguém com quem você pode orar. E não precisa nem perguntar o que ele precisa. Ministre tudo que Deus disser ao seu coração. Você não precisa nem fazer uma entrevista com ele. É só você dizer assim: se depender de mim, hoje você não sabe aqui da mesma forma. Eu quero que o seu coração seja transformado pelo poder do Senhor que está aqui. Porque se a tua ideia é abandonar a comunhão nesse tempo de crise, Jesus te trouxe aqui para te inserir de novo na comunhão e dizer: é importante. E a gente vai vencer esse tempo difícil através de parceria.
gente pode orar nessa manhã dessa forma? Você tem alguém aí perto de você por quem você pode orar? Você pode se juntar a mim agora? Da forma que você desejar. Se você quiser colocar a mão no ombro dele, se for para a esposa, se quiser abraçar, como você quiser. Mas só faça uma coisa no seu coração: não ore só. Não ore só. Não ore só para frente. Fale com o Senhor. Glória a Deus. Essa comunhão é importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o nome. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos complicados. Como é desafiador ser igreja nesse tempo. Como é desafiador ser obreiro nesse tempo. Como é desafiador, Pai, se manter fiel nessa caminhada. Porque não são só desafios externos, existem desafios internos. Nós não temos os desafios do mundo. A gente enfrenta os desafios com as pessoas que caminham com a gente. E muitas vezes a gente está perdendo mais internamente do que para o mundo. A gente se brinda do mundo. A gente se guarda do mundo. A gente se guarda do príncipe desse mundo. E a gente muitas vezes abre o coração para os amigos. A gente abre a vida para os irmãos. A gente abre a vida para aquele que a gente chama de pastor. E nesse desafio, Pai, tem gente morrendo. Tem gente que a vida está acabando. Porque diante das angústias, das aflições produzidas pelas traições, Pai, pelas oposições, Pai, a gente decide abandonar tudo. Nessa manhã, Jesus, eu vim pedir a Ti que não morra entre nós a comunhão de irmãos com irmãos, que não haja afastamento de comunhão de obreiro com obreiro. Senhor, se Satanás quebrar a unidade da igreja, essa igreja está fragilizada. Se Satanás interferir na comunhão de gente com gente, essa igreja fracassa. Se Satanás romper a nossa unidade, nós somos um corpo vulnerável. Mas se a nossa unidade fortalecer, se a nossa comunhão aumentar, esse mundo vai conhecer que Tu és o nosso Deus e que nós somos o Teu povo. Aleluia. Nessa manhã, Deus usa esse irmão para abençoar esse outro irmão. Use as palavras que saem da boca desse Teu servo para abençoar a vida desse outro servo Teu. Começa a curar vidas aqui nessa manhã, Pai, através desse Teu filho. Que estas palavras que estão sendo liberadas aqui, Pai, ecoem lá dentro da alma desse Teu filho. E que ao terminar essa AGO, esse Teu filho saia daqui curado, transformado e declarando: eu permanecerei. Aumenta a nossa comunhão. Aumenta a nossa comunhão. Não permita, Pai, que as ações de Judas entre nós eliminem a gente desse corpo tão precioso. Vai, vamos começar. Nós repreendemos todo espírito de facção hoje. Nós repreendemos toda tentativa do inferno de produzir divisão entre nós. Nós repreendemos toda tentativa do diabo, Pai, de tirar pessoas do nosso meio para se afastarem dessa comunhão.
e colocar na mente dessas pessoas que aqueles não são bem-vindos, que aqueles não são amados, que aqueles não são desejados. Pai, em nome de Jesus, que a comunhão desse dia, Pai, seja uma marca dessa igreja, seja uma marca dessa convenção, e que nessa comunhão haja cura, que nessa comunhão haja manifestação do Teu Espírito, que nessa comunhão, Pai, a Tua presença se revele. Esse teu filho que entrou aqui, esse teu filho que entrou aqui nessa manhã e que acreditava que abandonar essa chamada era um caminho certo, e hoje haja uma mudança nesse sentimento e nesse pensamento. Os teus planos não são planos de retrocesso, Pai. Os teus planos são planos de permanência. Cura esse teu filho agora, aqui nessa manhã. Toca o coração desse teu chamado agora, Pai, nessa manhã. Cura a mente desse obreiro agora, nessa manhã. Que ele volte para aquele lugar para servir gente que ele acha que não deve ser servida. Que ele volte para lá e abrace gente que ele acha que não tem que ser mais abraçada. Que ele volte para lá e ele sirva gente que já não deve mais ser servida na opinião dele. Que ele volte para lá como Cristo serviu na mesa da traição. Leva a gente de volta, Pai, depois dessa agiota, com um coração parecido com o Teu, parecido com o Senhor. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, Teu Filho que vive para sempre. Se você pode, diga amém. Amém. Que o Senhor aperfeiçoe a nossa vida em comunhão, e que você seja nessa manhã curado nessa comunhão, tratado nessa comunhão, pela presença de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bendito.